Não, peraí. It was my sin that held me until it was her complete. It's dying breath that's broken me. I know that it is fading. I will not go chasing far away, but I will go safely to God. Why should I promise before I but it's I know it all my own. Posso pegar sua Bíblia? Sua Bíblia de novo? Onde que ela tá? Faz one more. Vou pegar a Bíblia do Jairo. Angie, welcome. You're welcome. Thank you. Ah, No, this one. Should be this one. Nessa aqui é melhor. This one should be better. okay. Yeah. Forward. Oh. No. Não é fácil pegar uma. João, é como One 58. Oh, which song is this? Oh, okay. Oh Lord of glory, how excellent your name, how excellent your name in all the earth. Your holy the other God is all. How excellent your name in all the earth. And he down the moon and all the stars, I wonder what you but you love me,
How excellent your name is, how excellent your name is on the earth. Your glory fills the heavens, beyond the forest of. How excellent your name is on the earth. Excellent your name is on the earth. And then the 164. You are. Started recording. Pedir só acesso. Yes. Vendo? Nós somos muito leves, né, gente? It's a light in the door of my life. No power of darkness can ever withstand the force of the Lord's sacrifice. No Satan will bring accusation. I live in the right where I stand. For now there is no condemnation. I hunger the blood of the Lamb. I hunger the blood of the Lamb. That covers the guilt of my sins. Hallelujah, the mercy of God. Holy and righteous I stand. I hunger the blood of the Lamb. I save and suffer from the enemy's plan. No weapon formed against me would stand. I conquer the blood of the Lamb. Oh, that's over land. It's a light to the door of my life. No power of darkness can ever withstand the force of the Lord's sacrifice. No Satan will bring accusation. I live in the right where I stand. For now there is no condemnation. I honor the blood of the Lamb. I know the blood of the Lamb. That covers the guilt of my head. Mercy of God, now holy and righteous I stand. I hunger the blood of the Lamb. Not safe and secure from the enemy's hand. No weapons formed against me will stand. I hunger the blood of the Lamb. Oh, let us open our Bible in the book of Hebrews, chapter 6, verse 1. Abramos nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection,
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, of the doctrine of baptisms, o ensino de batismos of laying on of hands, e da imposição de mãos, of resurrection of the dead, da ressurreição dos mortos and of eternal judgment. e do juízo eterno. Let us pray once again. Vamos orar mais uma vez. We thank you, Father. Again, we gather together in the name of our Lord Jesus Christ. Te agradecemos, Pai. Mais uma vez estamos congregando em nome do Senhor Jesus Cristo. And we are sure our Lord's presence is among us. Estamos confiantes da Sua presença, Senhor, entre nós. We do want to honor your presence in our midst, Lord. Nós honramos a Sua presença entre nós. Please feel free to work in our hearts through the ministry of your word. E que seja livre de trabalhar nosso coração pelo ministério da Sua palavra. How we need it, Lord. O tanto que nós precisamos da Sua palavra, Senhor. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. So now it's the continuation of our sharing. Agora esta é a continuação do nosso compartilhar. I hope that by now you are convinced of the importance of going on to perfection. Espero que tenha, com o que já escutou, esteja convencido da importância de continuar com o caminhar até perfeição, na direção da perfeição. And we don't want to go back. Nós não queremos voltar. Maybe we don't want to look back. E talvez também não queremos olhar para trás. By now we already know that in one aspect this perfection is the perfect life of our Lord Jesus Christ itself. E nós sabemos que por um aspecto da perfeição The life of our Lord a Jesus Christ. vida do Senhor Jesus, sim. So Christ as a life is the perfection. Jesus como vida é a perfeição. And then we want to go on to get closer to him. E nós queremos continuar a nos aproximarmos dele. We really want to decrease in ourselves Nós queremos realmente diminuir em nós and allow that a larger, greater measure of Christ in our lives. e ter uma maior medida do Senhor na nossa vida. So another way of defining this perfection E um outro meio de definir essa perfeição is as maturity. é a palavra é o conceito de maturidade. So we don't want to remain as babies. Nós não queremos permanecer bebês. We want to grow to full stature. Nós queremos crescer para a estatura completa. And then, and we know that there's a word of exhortation. E nós sabemos que tem uma palavra de exortação. So besides this encouragement, there is also a warning. Além desse encorajamento, também tem uma advertência. In our life as a Christian, if we are not advancing, we are going backwards. Que é que na nossa vida de cristão, se a gente não avança, estamos recuando. And then there is a danger. E também tem um perigo. And but now I'd like to mention another word that we find in these Bible verses.
E agora queria mencionar uma outra palavra que nós encontramos nesses versículos, which is the word foundation we find here in chapter 6, verse 1. que é a palavra de fundação que nós encontramos aqui em inglês, na versão inglesa do capítulo 6, versículo 1. It says, not laying again the foundation, Que diz que não lançando de novo, em português, a base do arrependimento. yes. So many people have preached this as the foundation of Christian life. E muita gente pregou que isso é a fundação, a base da vida cristã. And tonight I dare to disagree. E esta noite eu vou ousar em discordar. Because then they say, so the repentance from dead works É porque diz que o arrependimento destas obras and faith toward God, e de fé para Deus, the doctrine of baptisms, as doutrinas do batizado, the laying on of hands, a imposição de mãos, and of resurrection of the e dead, da ressurreição dos mortos and of eternal judgment. e do juízo eterno. And then they are going to teach you these subjects. E vamos então te ensinar esse assunto. And then they are going to say that this repentance is a foundation. E vão te dizer que este arrependimento é a base, é uma base. Yes. Or the faith toward God is a foundation, a fundamento. Ou que a fé no Senhor é um fundamento. Or the doctrine of baptisms is a foundation. Ou a doutrina do batismo é uma fundação, é um fundamento. So and so on and so forth. E assim em diante. Then they will teach you before you are willing to become a Christian. They will try to teach you this as a elementary course of Christian life. E antes mesmo que você consiga ou possa se converter, eles vão te ensinando isso como elementário no decorrer de uma vida cristã. Yes, in order to be a Christian, you have to have this foundation. Dizendo que para ser cristão tem que ter, para se tornar cristão tem que ter esse fundamento. But then you see things like, for example, baptism and laying on of hands as if it were a foundation. Assim você vê, por exemplo, que como se o batismo ou a imposição de mãos fosse um fundamento. So many have become Christians without having this laying on of hands. E assim, muitos se tornaram cristãos sem ter esta imposição de Others mãos. became Christians without having an idea of eternal judgment or E, resurrection of the dead. e outros se tornaram cristãos sem ter uma menor ideia de ressurreição dos mortos ou do juízo eterno. Then you ask yourself, what kind of foundation is this? Então, pode-se perguntar que tipo de fundamento isso é. We have to be honest, because if we say this is foundation of Christian life, you are adding something here, right? Sejamos honestos, se isso é fundamento da vida cristã, estamos acrescentando alguma coisa aqui. Because it is not written foundation of Christian life. Porque não está escrito o que é fundamento de vida cristã. It is a foundation, É um fundamento, but it's not saying that these doctrines are the foundation, mas não está dizendo que essas doutrinas são o fundamento. especially because we have in our Bibles another word mentioning about foundation. Em particular porque temos na Bíblia uma outra palavra mencionada como fundamento. And I will show you. E vamos te mostrar.
It is in 1 Corinthians This is, em 1 Coríntios, chapter 3, capítulo 3, verse, let's start with verse 5. começando com versículo 5. So 1 Corinthians chapter 3, verse 5. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. So then neither is he that planteth anything, neither he that watered, but God that gives the increase. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, And another buildeth thereon. e outro edifica sobre ele. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Porém, cada um veja como edifica. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. So in this Bible passage, we see something very interesting Assim, nesta passagem da Bíblia, nós vemos algo muito because interessante, it says that the foundation is one porque diz que o fundamento é um, and the foundation has a name, e o fundamento tem um nome, and the name is Jesus Christ. e o nome é Jesus Cristo. So everything related to our Lord Jesus Christ has to do with the Christian life, has to do with Jesus Christ. Assim, tudo o que tem a ver com a vida cristã é ligado a Jesus Cristo. He is the foundation. Ele é o fundamento. He is the rock. Ele é a rocha. He is the one upon whom Christianity is built up. Ele é o qual sobre o qual a cristandade está edificada. It's not a series of teachings, though they might be important, of course. Não é uma série de ensinamento, mesmo que fossem importantes, But it is a person, you see? mas é uma pessoa. When you Viu? speak of Christianity, you are speaking of a living relationship with the living God through a living faith in Jesus Christ. Quando a gente fala de cristandade, nós falamos de um Deus vivo através da nossa relação com Jesus Cristo. A living relationship Uma relação viva with the living God com o Deus vivo, through a living faith através de uma fé viva. in the living Jesus Christ. É um Jesus Cristo vivo. It is a relationship with God. É um relacionamento com Deus. So when we invite you to know eternal life through Jesus, Quando está convidado para conhecer a vida eterna através de Jesus, we are not inviting you in the first place to belong to a group, não está sendo convidado para pertencer a um grupo, much less to a society. ou menos ainda a uma sociedade. So we're not inviting you to go to a given certain physical place, E você também não está sendo convidado para ir num determinado lugar físico. so we are presenting you the Son of the Living God. Então, estamos apresentando a vida do Deus vivo. And we are inviting you to live with this
living God in Jesus Christ. e sendo convidado para viver com esta vida, esse relacionamento com Jesus Cristo. So he is the foundation. Assim, ele é o fundamento. And this foundation is established exclusively by faith. Esse fundamento foi estabelecido exclusivamente por fé. You don't have to do anything. Não precisa fazer nada, It's only faith. é apenas ter fé. Believe that Jesus is the Son of God. Crer que Jesus é o Filho de Deus, Believe that he died on the cross for our sins. acreditar que ele morreu na cruz para nossos pecados And believe that his blood is able to cleanse us from our sins. e acreditar que o seu sangue pode nos purificar de nossos pecados And after receive him as our Savior, also know him as our Lord. e depois de recebê-los como nosso Salvador, também conhecê-lo como nosso Deus. He is the foundation. Ele é o fundamento. Now, if he is the foundation, what are these things mentioned here? Agora, se ele é o fundamento, o que são essas coisas mencionadas aqui? So these are, of course, they are teachings, Claro que esses são ensinamentos, and of course, they are the basics in the terms of the elementary elements of Christianity. é claro que esses elementos também são elementos básicos na cristandade. And again, if you think of the context of the first readers here, E, de novo, pensando no contexto no qual se encontravam os primeiros leitores, you will see that they knew very well the Old Testament. você vai ver que eles tinham muito bom conhecimento do Velho Testamento. And in this sense, the Old Testament is the beginning of the teachings about Christ. Neste sentido, o Velho Testamento é o início do ensino de Jesus Cristo. So in this sense, the whole history and teachings and prophecy of the Old Testament Nesse sentido, todos os ensinamentos e a história do Velho Testamento, they speak about Jesus. eles falam de Jesus. There he is prophesied. Neles ele está sendo ou foi profetizado. There he is taught through many types and symbols. Ele está sendo ensinado através de muitos símbolos. Yes, and then of course, if you want to learn something about Christianity, of course you have to have an understanding of the Old Testament. E se você quer aprender qualquer coisa sobre cristandade, você tem que ter um conhecimento do Velho Testamento. And in fact, because many people don't understand properly the Old Testament, they are childish in Christian faith. De fato, muitas pessoas não têm entendimento verdadeiro do Velho Testamento e permanecem infantis no seu entendimento de cristão. Unfortunately, even many preachers and leaders. E, infelizmente, também muitos pregadores e líderes. So you should know this is a foundation. Assim, a gente deveria saber isso como o fundamento, But not as the mas foundation não of como the Christian o life. fundamento da vida cristã. So this is the basics. Isso é básico. And then you see that when you know this basics of the Old Testament religion, Depois você vê que depois que você conhece tem esse conhecimento básico do Velho Testamento e religião and you try to bring it into Christianity, e tenta de integrar isso para a cristandade, of course, you will develop, I would say, an almost distorted Christianity. aí se desenvolve quase uma cristandade distorcida. Why? Because the Porque because the religion of the Old Testament a religião do Velho Testamento
they had a human priest. porque eles tinham um sacerdote humano. See, they had a physical temple. Eles tinham um templo físico. They have rituals and external rules. Eles têm ou tinham rituais e regras externas. But in the true Christianity, Mas na verdadeira cristandade, after our Lord Jesus Christ came, of course, he revealed much more on this elementary principles. depois que Jesus Cristo veio, ele fez uma revisão muito maior do que daqueles princípios básicos. And then we learned that we have no human priest or high priest. E assim nós aprendemos que nós não temos um sacerdote ou um sumo sacerdote humano, Because now our high priest is our Lord Jesus Christ in heaven. porque agora o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo no céu. So we don't go to a place for worshiping. Assim, nós não vamos para um lugar para louvar. In Obrigado. fact, worshiping. Worship is, worship. Yeah. Para adorar. So the o Bible Senhor. says that we worship Him in our spirit. Assim, a Bíblia fala que nós o adoramos no nosso So espírito. wherever we go, God's temple goes. Assim, aonde que nós formos, ele também vai. So at the time of the Old Testament, they have to go to that building, to the temple in Jerusalem. Então, no tempo do Velho Testamento, eles, os worshippers, fala de novo. The worshippers. Os adoradores iam para aquele lugar They have to físico, go somewhere. eles tinham que ir a algum lugar. And in the New Testament, No- we worship our God and Father in our spirit. E no Novo Testamento, nós adoramos o nosso Pai no Espírito. So you can't even go to a meeting place, Você pode ir num lugar de encontro, and I recommend you to go. e eu if you recomendo can. que o faça, But this is not the temple. mas não é o templo. Many people say, "Oh, this is the house of God," and then they build a room with bricks and stones and say, "Oh, this is the house of God." Muitas pessoas dizem que isso é a casa de Deus, então constroem fisicamente com tijolos um lugar de Deus. But God, the creator of heaven and earth, cannot dwell in a house made of bricks and stones. Mas o nosso Senhor, Criador do mundo, não pode permanecer num lugar fechado feito de tijolos. And if you had the largest house in the whole world, wouldn't be large enough to be a dwelling place for God. Mesmo a casa maior do mundo não seria um lugar grande o suficiente para o Senhor permanecer. God is a spirit. Deus é um espírito. So when we don't know this, so we have lots of wrong concepts. Quando nós ignoramos isso, temos muitos conceitos errados. We use like, I'm going to the church. E, digamos, vamos para a igreja. How can you go to the church? Como pode ir para a igreja? The church is not a building. E a igreja não é um prédio. The church is the whole number of believers who are a living dwelling place to God in the Spirit. A igreja é a comunidade de cristãos ou de crentes que é onde o Senhor se encontra entre eles. You know, some people say that they have lost they've lost their phone in the church. Muitas pessoas dizem que perderam seu telefone na igreja. So it is possible indeed. De fato, é possível. And it happened. E aconteceu. It was not in Brazil, Não era no Brasil. because there are lots of things that happen. You say, I don't believe. And then someone says, it was in Brazil. They say, okay, it could have been. Porque tem muitas coisas que aconteceram que pessoas não acreditam ou acreditam apenas quando fala que aconteceu no Brasil. But this was not in Brazil. Mas isso não era no Brasil. It was a surgeon Era um cirurgião
and he was doing a surgery, that's the open surgery, e estava executando uma operação na cirurgia aberta, and somehow he let his mobile phone to fall into the patient. e de alguma maneira ele deixou seu celular cair no paciente Lots aberto. of cables everywhere and instruments and blood, and then he didn't see it. Muitos instrumentos, fios e sangue, ele não viu. And then he finished his Aí terminou sua cirurgia was costurando about o to send paciente, the patient to the room to recover. prestes a retornar o paciente para seu He heard quarto, something. e ele escutou alguma coisa. But unfortunately, it is a true story. Infelizmente, uma história verdadeira. So in this case, E neste caso, if that patient were a Christian believer, se o paciente foi um crente cristão, this surgeon could have lost his mobile phone in the church. neste caso, o cirurgião pode ter Sim. esquecido seu celular na igreja. So if you think if you think properly, Se pensa mesmo, even if the universe is not big enough to contain our God, mesmo que o universo não esteja grande o suficiente para conter o nosso Senhor, how can you imagine that you build a room como like pode imaginar sometimes 10 meters by 10 meters, construindo um espaço, às vezes 10 metros por 10 metros, put a label on it, pôr um nome and then you said, "Oh, this is God's house." e falar que é a casa de Deus. And sometimes people say, "This is international God's house." E às vezes as pessoas dizem que é a casa internacional do You see Senhor. my point? Você está So entendendo? you still have an idea of Christianity attached to some old concept or attached to the beginnings of faith in the Old Testament religion. Então, nós ainda temos na cristandade If you Awesome. think like that, right? conceito, quando pensa desse jeito, que corresponde àquele que prevalecia na origem da religião. So these were the ABC of Christianity, no doubt, the beginnings. Isso era o início, o ABC da religião cristã. But if you remain in the ABC of any subject, you remain childish in your understanding. Mas se você permanece no ABC de qualquer assunto, você permanece no estágio infantil do God estudo. wants us to grow. E ele quer que a gente cresça. God wants us to understand the true religion, if we may say so. E Deus quer que nós entendemos a verdadeira religião, se eu posso dizer assim. And it is Christ in us, E isso quer dizer Jesus é Cristo em nós. we in Christ, E nós em Cristo. we with Christ, Nós com Cristo. we following Christ, Nós seguindo Cristo. we serving Christ, Nós servindo Cristo. we worshiping Christ, Nós louvando, adorando Jesus. we waiting for Christ's coming. Nós esperando por sua volta. So if you Sua think, vinda. well, it is Christ everywhere, Então, se você pensa, isso quer dizer Jesus em todo lugar. it has nothing to do with man. Isso não tem nada a ver com o homem. It is Christ our high priest. É Jesus nosso sumo It sacerdote. is Christ our light. É Jesus a nossa luz. It is Christ the bread of life. É Cristo o pão da nossa vida. It is Christ our life. É Cristo a nossa vida. It is Christ our light. É Cristo a nossa luz. It is Christ our way. É Cristo o nosso caminho. It is Christ our passion. É Cristo a nossa paixão. It is Christ our past. É Cristo o nosso passado. It is Christ our present. É Cristo o nosso presente. It is Christ our future. É Cristo o nosso futuro. We know him and we want to know more of him. Nós o conhecemos e queremos conhecer mais. We have him and want to have more of him. Nós o temos e queremos mais dele. We are
fascinated by Christ. Estamos fascinados por Ele, This por is Cristo. Christianity. Isso é cristandade. It is our Lord Jesus everywhere. É o nosso Senhor Jesus We de have- todo lado. We have no other message, you see? Nós não temos outra mensagem, He's viu? our message. Ele é a nossa mensagem. He's our beginning. Ele é o nosso início. He's our Alpha. É o nosso alfa. He's our Omega. Ele é o nosso ômega. He's the first. Ele é o primeiro. He's the only one. Ele é o único. So, and when we think of that, sometimes we think, how far is religion from Christianity? E quando pensa assim, você realiza o tanto distante que a religião é da cristandade. So many human elements and human authority and human opinions. Tantos elementos humanos e opiniões humanas. So, and sometimes people don't want it. E às vezes as pessoas não querem isso. People don't want the rules. As pessoas não querem regras. People don't want to enter into a system. As pessoas não querem entrar num People sistema. don't need a system. As pessoas não precisam de um What sistema. people need is Christ. O que as pessoas precisam é Cristo. So they put so many human elements, and then this is not the biblical Christian, no longer the biblical Christianity. Estão sendo inseridos tantos elementos humanos que não é mais o So, original. so indeed, the Lord wants us to grow up from childish concepts Assim, nós temos o conceito do Senhor querendo que a gente cresça de infantil to the full maturity of adulthood. para a maturidade completa de idade adulta. You know, when we share the word in different places, Quando nós compartilhamos a palavra em vários lugares, very often people like to look at us as if we were authority, you see? muitas vezes as pessoas olham para nós como se fôssemos autoridade. And some of us like to think of ourselves as authorities. E alguns entre nós gostam de se achar autoridade. And people ask questions As pessoas fazem perguntas and we give our opinion. e a right? gente dá a nossa opinião, But our opinion doesn't matter. mas a nossa Sim. opinião não importa. What it really matters is what is in the written word of God. O que realmente importa é a palavra escrita de Deus. You know, a few days ago, I've listened to a message, Você sabe, alguns dias atrás eu escutei uma palavra, uma mensagem, and somehow that brother wanted to bring some balance to, according to his preaching. e de alguma maneira aquele irmão queria trazer algum equilíbrio na sua pregação, So according to his opinion, people were thinking too much of the kingdom. e de acordo na opinião dele, as pessoas estavam pensando demais do reinado. And so, and of course, I think it was not his intention, but he ended up saying, okay, don't think too much of the kingdom. Acho que não foi a intenção dele, mas ele acabou falando de não pensar demais no reino. And then he said, because there are more obscure things about the kingdom than clear things about the kingdom. Então, depois ele falou que tinha mais coisas obscuras sobre o reinado do que claras, So we should focus in the church. e que a gente deveria focar na igreja. So I know it was not his intention, Eu sei que não foi a intenção dele, but as I was listening, I was judging, right? mas enquanto eu estava escutando, eu estava julgando. The Bible says we shouldn't be passive listeners. E a Bíblia Ok. diz que nós não deveríamos ser ouvintes passivos. We should not judge the person. Don't do that. A gente não deveria julgar a pessoa, não faça isso. If you judge the person, you're going to criticize him or her, and Se then. você julga a pessoa, você vai acabar criticando ela. But of course, you should judge the teaching. Mas é claro que deveria julgar o ensinamento. How comparing with the written word of God. E como que compara com a palavra escrita de Deus. This is the authority. E isso é autoridade. But maybe he thought someone could not agree with his teaching. Mas talvez ele pensou que alguém não podia não concordar com o ensinamento dele. Oh, it was not me because I was listening on YouTube. Não entendi. It was not me because I was listening on YouTube. agora. It was Ah, not. Eu estava escutando no YouTube, não era eu. But then he said, Tô aqui, ó. "You can trust me." Depois ele Agora falou, eu vou você pode desmanchando confiar essa em aqui e mim. passando para And cá. he said, "Because I am an elder,
porque eu sou um ancião. And then he said the following phrase. Aí ele Good- falou a good seguinte, intention, Aqui, okay? ó, tem que ficar bem ele falou a retinho no seguinte frase final. com boa intenção. So you Começar attach to the não church. dá, tem que... Vocês são muito apegados à igreja. You should attach to the church. Depois eu faço igual Deveria uma, ser Yes. apegados uma à igreja. avó, Dani. Don't think too Ah, much mas eu of these faço aqui pra não complicated ter matters pena as the quando ficar kingdom. parado. Não pensam demais nessa matéria complicada do reinado. And then he used an expression in Portuguese. We use inho at the end of Hã? Aí everything. ele usou uma expressão Não, com não, inho fala no não. final. And he tô said, ouvindo I porque eu have fico- 40 years studying the Bible, Eu tenho sim. 40 anos estudando a Bíblia. and I am an elderzinho. Eu sou um anciãozinho, um Esse- velhozinho. He said this with love, so trust me. Ele falou isso com amor, então And then he confie said- em mim. With these words, okay, it's recorded. He Ele said, falou com essas palavras, está gravado. "Don't look for the kingdom." Aí ele falou, não olhem para o reinado. He did it. Ele falou isso. And then, of course, it came to my mind. Aí veio a minha mente, There is a word of our Lord. que é uma palavra do nosso Senhor, Said we should look first the kingdom. que diz que nós deveríamos olhar primeiro para o reinado. That should be your should your first and only priority. Que deveria ser a nossa primeira e única prioridade. That if you miss the kingdom, you missed so much. Que se você passar de lado do reinado, você perde tanto. Not only in time, but also in eternity. Não só no tempo, mas também na eternidade. So he had a good intention, Ele tinha uma boa intenção, but somehow mas de alguma forma he ended up saying acabou falando something opposite algo oposto to an explicit word of our Lord, de uma Jesus palavra Christ. explícita do nosso Senhor Jesus You see, Cristo. Christ said, "Look you first the kingdom." Number one, Jesus disse, olha primeiro no reinado, and he said, even don't look for the kingdom. e aquele pregador falou, não olhe para o reinado. Now, of course, if you don't look for the kingdom and if you don't know about the kingdom, Então, se você não procura o reinado, conhecer o reinado e você não sabe do reinado, yes, indeed, you will find that there are mysteries involved in the kingdom teaching. é claro que você vai achar que tem mistérios no ensinamento sobre o reinado. Yeah. And then, of course, you see that the teaching of the existence of the kingdom Aí você vê que no ensinamento sobre a existência do reinado, uh, that there is a kingdom, okay, it's basics. que tem um reinado, basicamente, Any Christian believer knows that. This is child level. cada crente cristão sabe disso, é ensinamento básico. But in the Bible, you don't find only the kingdom. Mas na Bíblia você não encontra apenas somente o reinado, You find the mysteries of the kingdom, you see? você também encontra os mistérios do reinado. Child in the understanding, they don't want to listen of the mysteries of the kingdom. Quem permanece criança no seu entendimento não quer saber dos mistérios do reinado. When you think of the kingdom, you are thinking of basic elementary salvation. Quando pensa no reinado, você pensa nos elementos básicos da salvação. But when you think of the mysteries of the kingdom, Mas quando você pensa nos mistérios do reinado, it is, of course, advanced teaching, é de fato ensinamento avançado, because it Superior. requires a certain level of maturity. porque isso implica um certo nível de maturidade. When I think of salvation, I'm thinking, what I'm getting with this? Quando eu penso em salvação, eu penso o que eu estou recebendo ou ganhando com isso. Yes, I think of what I receive. Eu penso no que eu recebo. But when I think of the kingdom, E quando penso no reinado, I think of what God receives. eu penso também no que o Senhor recebe. When I only think of the kingdom, I'm self-centered. Se eu penso basicamente no reinado, eu estou centrado em mim mesmo. But when you think of the
the mystery of the kingdom, you are Christ-centered. Mas quando pensa nos mistérios do reinado, você está centrado no Cristo. When you think of the kingdom, you think of what prosperity or blessings or things I can receive. Quando pensa no reinado, você pensa na prosperidade, as coisas que pode receber, But you never think of the heart of the Father. mas não pensa no coração do Pai. Do you see? Está vendo? So when we are children, Assim, quando somos crianças, we only think of ourselves. só pensamos em nós mesmos. But one day, normally, most of us grows up. Mas um dia, normalmente a maioria de nós And when we crescendo, grow up, we think of our Father's heart. nós pensamos no coração do nosso Pai. To some of us, sometimes it is too late. Para alguns entre nós, já é tarde demais. So when we are grown enough to think of our Father's heart, Assim, quando a gente já cresceu para pensar no coração do nosso Pai, He's already gone. ele já se foi. But if we are blessed enough to think of our Father's heart while we still have our Father, Mas se a gente está abençoados o suficiente para pensar no coração dele quando ele ainda está, then of course we are not going to live for ourselves only. aí nós não vamos viver mais apenas para nós mesmos. Then we want to share with our Father's heart. Aí nós queremos compartilhar com o coração do nosso We Pai. want to understand our Father's purpose. Nós queremos entender o propósito do nosso We Pai. want to cooperate with our Father's plan. Nós queremos cooperar com os planos do nosso Pai. We want to see the big picture. Nós queremos ver a imagem grande. Yes, we want to have revelation. We have to have this veil removed. Nós queremos ter revelação e o véu tirado dos nossos olhos, And then we can see our Father's heart. para podermos enxergar e ver o coração And dele. then we can see our Lord Jesus Christ in our Father's heart. E assim nós podemos ver o nosso Senhor Jesus Será que a Cristo. senhora não no precisa botar coração. mais um And you can encosto, see our não tá? Lord's kingdom in our Father's heart. E nós podemos ver o Eu não reinado sei do o Senhor apoiar no melhor. coração do And nosso then Pai. we want to live please Him. E Alongar. aí nós queremos viver Live. para agradar Ele, Hã? Yeah, so we want to live that His purpose may be eu accomplished. boto. para que o propósito dele seja Não, esse eu comprei no realizado. Bourbon. So in Tem a Christian A living, base é there um are encosto. stages of growth. Assim, na vida cristã tem estágios de crescimento, In the Bible, we have the mention of babies in Christ. e na Bíblia tem a menção de ser bebê em Cristo, You may be a young person, adolescent in pode Christ, ser uma pessoa jovem, adolescente em and you can Jesus, be a mature or even a father, someone with more experience. ou pode ser uma pessoa madura, ou Ai, até cara, um não pai respondeu, com hein? experiência. And what is Yes, interesting is that in the first stages of growth, E o que é interessante é que nos primeiros estágios de crescimento, we want to have someone to take care of us. nós queremos ter alguém que cuida da gente. You see, it's very important. É muito importante. Sometimes we forget it, right? Às vezes nós esquecemos disso. But there was one day I remember, well, somehow my mother must have taken care of me when I was a baby. Eu esqueci, mas algum dia minha mãe deve ter cuidado de mim quando eu era criança. But I only thought of that much when I was much older. Mas eu só pensei nisso quando eu era mais velho. And probably all of us, I don't know if you have ever thought of that, all of us for the first Não, tá aberto. 5 or 6 or even 7 Oi, years, filho, mas só um someone pouquinho que took não. care of us. Não quer Eu pegar não ele sei do se colo, você já então? pensou nisso, mas a maioria de nós, ou todos de nós, entre All nós, of us. foram cuidados talvez até os 7 anos de idade. Yes. So this is the nature of life. Isso é a natureza da vida. And this kind of growth, it goes like the first 7, 8 or 10 years. Esse tipo de crescimento dura os primeiros 5, 7 ou 10 anos. Nowadays, someone is growing until 40, still not
Às vezes, hoje able em to take care dia, of himself. até os 40, até conseguir cuidar dele mesmo. But there is a moment in which the development require effort. E tem uma hora que o desenvolvimento necessita um esforço. It requires discipline. E também pede disciplina. It requires perseverance, E pede perseverança, self-control. autocontrole. You have to fight against your own desires and wishes. E precisa lutar contra seus próprios desejos e vontades. There is a phase in life where a mom have to wake you up in the morning. Tem uma fase na vida que sua mãe tem que te acordar de manhã. It is normal Isso é normal. until like 7, 8. Até 7. But don't tell me if you are 40 years old, your mom still has to wake Mas you up in the morning. That's não me normal. fala que sua mãe te acorda até os 40 anos de idade. You see? Você vê? So you live in your father's house until, I don't know, 18. Então a gente vive na casa dos nossos pais até 18, But if you are 35, mas se você ainda está lá you're com still living with 35, your mom. com sua mãe, If you are a lady se você é uma mulher, uma senhora, and you are dating someone, e está namorando alguém, he's 35. e ele tem 35, He still lives in his mom's house. e continua vivendo na casa da mãe. Oh, you don't need to ask me. Não me pergunte. No, even if you ask, I wouldn't say, okay? Mas mesmo se me perguntasse, eu não falaria. And I always say, I don't think you should go on this Mas agora eu vou falar que você não deveria Não. visitar. because he's of age. Porque ele é velho. Physically. Porque fisicamente já é velho, But he's a child mas é uma criança mentally. mentalmente. And this morning we spoke about the danger of a childish grown person. Hoje de manhã nós falamos do perigo de uma pessoa adulta e infantil. You should keep distance E você deveria ficar longe, because an adult is very strong. porque um adulto é forte He could hurt you. e poderia te machucar. If a baby punches you, like Se um bebê bate em você 6 months can do até that? 6 meses, I don't know. Maybe 1 year. 1 year Tem can do that, ano. right? Oh, ele so ba- nice. Right? So cute. um bebê batendo em você, a gente acha bonitinho. But if a grown 35 years old man hits you, that wouldn't be no nice. Mas um adulto de 35 te batendo é menos bonito. So this stage of growth Então, esse estágio de crescimento requires effort, necessita esforço, requires determination, pede determinação requires strength, e força, requires diligence, e pede diligência, atenção, requires conscious cooperation. e também pede cooperação consciente. Yes, you should know the basics of Christianity from the Old Testament. Sim, você deveria conhecer os elementos básicos da cristandade do Velho Testamento, But you should go on mas, to maturity. mas deveria crescer para a maturidade. You should go on to what is perfect. E continuando em direção de perfeição. So if you look at the Old Testament using this paragraph as your outline, E se você olhar o Velho Testamento usando esse parágrafo como perspectiva, ou you will see that maybe the whole message of the Old Testament is calling people back to repentance. você pode ver que a mensagem toda do Velho Testamento está chamando as pessoas para arrependimento. It's calling people back to abandon idolatry and follow and serve the living God. Está chamando as pessoas para abandonar a idolatria e de servir um Deus vivo. Change your mind. There are no thousands of gods and goddesses. Mudar sua mente, já que não tem milhares de deuses e deusas. There is only one God, Só tem um Deus, the true God, o verdadeiro the Deus, creator of heaven and earth, o Criador de céu e terra, the most high God, all powerful God. o Deus mais
mais alto, elevado e poderoso. The God that revealed himself to Israel. O Deus que se revelou a Israel. The God that gave the law to Moses on the mountain. O Deus que deu a lei para Moisés na montanha. And so, because God exists, E assim, porque Deus existe, and God is unique, He's the only one, e Deus é único, é o único, all other must be false gods. todos os outros devem ser falsos deuses. So, since God started this revelation to mankind, Assim, desde que Deus começou a se revelar para a humanidade, maybe for 4,000 years, God was trying to teach mankind this very important truth. talvez ele tentou ensinar à humanidade essa verdade tão importante por 4.000 anos. So it took the nations didn't learn it, Mas as nações não aprenderam a lição. and then when our Lord Jesus Christ came, there were idolatry everywhere. E quando Jesus Cristo veio, tinha idolatria de todo lado. There was darkness everywhere. Tinha obscuridão de todo lado. And then when God revealed himself to the nation of Israel 1,400 years before the birth of our Lord Jesus Christ, E quando Deus se revelou à nação de Israel 1.400 anos antes da chegada de Jesus Cristo, even so, Israel was fighting with idolatry for all those 14 centuries. mesmo que Israel ficou lutando contra a idolatria durante todos esses 1.400 anos. So they were, though they had the light, they were in darkness. Que apesar da luz que eles receberam, eles ficaram nas tenebras. And only after long and harsh and difficult suffering, E é só após de longo e difícil sofrimento, lots of suffering, muito sofrimento, one day through suffering, dia através do sofrimento, one day after suffering so much, dia depois de sofrer tanto, they got to the realization of this very basic and important lesson. eles chegaram a realizar essa tão importante lição. When they learned this lesson, Quando aprenderam essa lição, they learned through suffering. eles aprenderam através do sofrimento. And they got to this conclusion. Chegaram nesta conclusão: There is only one God. apenas tem um Deus. We never again want to worship idols. Nós nunca mais vamos adorar outros ídolos, Because by worshiping idols, without knowing, we have worshiping demons. porque adorando ídolos estamos adorando demônios. We finally said goodbye to the idols. Eles finalmente se despediram de ídolos Now they wanted to belong uniquely and exclusively to the Lord. e querendo agora pertencer exclusivamente ao Senhor. Now they really repented. E realmente se arrependeram. Sometimes we mix repentance with penitence, right? Às vezes nós confundimos arrependimento com penitência So we think, oh, I'm crying, so I repented. e pensamos, estou chorando, então portanto how deep is estou my arrependido, ou meu arrependimento Okay, é you can profundo. cry when you repent, okay? Pode chorar quando se arrepende, I don't care. não me importa. But the true repentance is just changing of mind. Mas o puro arrependimento é apenas mudança de pensamento. Yeah, you didn't know the living God, that's why you serve the false God. Quando não conhecia o Deus vivo, portanto você servia o falso Deus. Now you come to know the true God, E agora, conhecendo o verdadeiro Deus, and now you repent. e você se arrepende, You change your mind. você muda de You ideia never again follow idols. e nunca mais vai seguir ídolos You never caídos. again worship demons behind the idols. E nunca mais vai honrar ou adorar demônios atrás de ídolos. Now you was called from that idea. You call out of that idea of doing works to please God.
E agora você entende que pode sair da ideia de fazer boas obras para agradar a Deus. You know, all those ancient religions have to do so many sacrifices. Você sabe todas essas velhas religiões que impunham tantos sacrifícios And then you have to give so many different offerings to those false gods. e fazer tantas ofertas para esses falsos deuses, You try to please so many gods. tentando agradar tantos deuses. And the situation was so difficult that when they didn't have rain, E a situação foi tão difícil quando não tinha chuva, they offered a sacrifice for the rain, the god of rain. fazia oferendas para Deus de chuva. When they had too much wind, Quando tinha muito vento, they offered sacrifices to the god of wind. fazia sacrifícios para o Deus dos ventos. O Deus When vento. they wanted to have children, Quando queria crianças, they offered ter filhos, sacrifices to the goddess of fertility. fazia sacrifícios para o Deus da fertilidade. And you see that many times we bring these concepts to our Christianity. E muitas vezes nós trazemos esse conceito para a cristandade. We try to make exchange with God. Nós tentamos negociar, fazer troca com Deus. So we never learn this principle of grace. E nunca aprendemos esse princípio de graça. Grace means God gives things that we don't deserve, E graça quer dizer que Deus nos dá coisas que a gente não merece. and God doesn't give us things we do deserve. E que também Deus não nos dá coisas que nós merecemos. So this is grace. Isso é graça. So we see that this is our lessons of the foundation from the beginning. Repentance Essas- from dead works. Essas são as lições do arrependimento do início. And then another lessons that we're going to share a little bit more in the next opportunity E uma próxima lição que nós vamos compartilhar na Ah. próxima oportunidade are this teaching the doctrine of baptisms. são esses ensinamentos e doutrinas sobre batismo. A better word for that is washings, ceremonial washings. Uma melhor palavra para isso são as cerimônias de lavagem. Yeah. But we will do this next. Nós faremos É, isso é, na é, próxima sessão, é. ou nas próximas, And the next one, if the Lord allows na us. próxima, se Deus permitir. So let us end with a word of prayer. Vamos terminar com uma palavra de uma oração. Yeah, Father, we commit back these words into your hands. Querido Pai, nós entregamos Put back the words into his hands. essas palavras nas suas mãos We ask you to continue to speak in our hearts. e te pedimos de continuar a falar no nosso coração, That may give us a hunger, a thirst of growth. e que suas palavras nos deem fome para crescimento. We don't want to continue childish in our understanding. Nós não queremos continuar infantis no nosso entendimento. We really don't want to have a self-centered life. Nós realmente não queremos mais ter uma vida centrada em nós mesmos. We want to have a Christ-centered life. Nós queremos uma vida centrada em Cristo. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. E isso é a nossa oração em nome de Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. To those of you who are online, Para aqueles entre vós que estão online, yeah, online is Online. okay. Live. na linha, Yes. You're welcome. estão bem-vindos. We are so glad to have you here. Estamos felizes de tê-los aqui. Now we have a break, a half an hour break, Agora nós vamos ter meia hora de pausa and we have a continuation of our brother's Daniel's message in 30 minutes. e nós vamos continuar com a mensagem do nosso irmão Daniel em 30 minutos. Don't go away. Às 18h35, horário de Zurique. Okay. Don't go away. Não vão embora. Bye-bye. Thank you. Thank you. Okay.
Nossa, se foi rápido agora, Jairo. Really.